Fala galera, beleza? Aqui é Diogo Del Passo, um cara especializado em ensaios sensuais e apaixonado por arte, por preparar e vivenciar experiências na fotografia e também por conexões puras, respeitosas com pessoas, podendo retratar isso em fotografia. Hoje eu vou falar de onde estupro, o meu início na fotografia sensual, tem a ver e como isso me modificou. Causos da fotografia é um momento que eu sempre falo de histórias marcantes, sejam elas engraçadas ou não, que eu vivenciei e de certa forma me transformaram e eu acho importante dividir com você essa intimidade de bastidores do meu trabalho, da minha trajetória. No início da minha fotografia, eu separei um dinheiro e investi em muitos cursos, workshops. Eu queria conhecer pessoalmente e formas de trabalho de várias referências, expoentes na fotografia que eu tinha na época. E fiz alguns cursos, alguns workshops para acompanhar alguns estúdios e ensaios sensuais. Enfim, eu fotografava 5, 6 modelos por dia, às vezes ali, para que eu pegasse a manha, o feeling, né, de lidar com pessoas, do ensaio sensual e também, principalmente, absorvesse como pessoas diferentes trabalhavam. Continuei esse processo de fotografar agora e me capacitar em paralelo. E um belo dia um produtor de São Paulo me ligou e falou: Del Passo, eu tenho um ensaio para você. Na hora eu falei, pô, manda. Eu tava no ritmo, né, de 4, 5 ensaios por dia, né? Falei, manda que eu faço. Ele falou, não, dessa vez vai ser um batismo de sangue para diferenciar o homem dos meninos na fotografia sensual para você. Na hora eu parei, pensei, falei, opa, do que se trata? Ele falou, tem uma amiga minha, que é uma empresária, que mora em Brasília, que me procurou. E ela tá no processo terapêutico e ela sofreu um estupro, mas ela quer fazer um ensaio com um homem que seja hétero. E ela me pediu uma referência. E eu te referenciei. Então, estou indicando para você esse job, esse trabalho, porque eu confio em você e eu tenho certeza que vai ser muito importante para ela e para você também, esse ensaio. A forma como ele me falou me deixou no estado de tensão que eu consigo reviver, sentir ele de novo hoje ao contar para você. Mas, enfim, aceitei a missão. Não sei nem explicar qual era a sensação que eu levava comigo, né? Mas eu fui lá encontrá-la. Ela combinou de jantar na casa dela para explicar porque ela queria me conhecer e contextualizar do porquê ela queria viver essa experiência com a fotografia. Cheguei lá, estava ela, o esposo e um filho de mais ou menos 8, 9 anos de idade. Prepararam um jantar para mim e tal e começaram a me explicar. Ela foi estuprada com 18 para 19 anos em outro estado por um parente dela, um tio. Ela morava na casa dele e tudo. E por muito tempo ela se sentiu culpada, porque ele era um tio que ajudava toda a família, todos os parentes, era o brincalhão, gente boa da família, e ela não conseguiu dizer não. Bom, com o passar do tempo, o filho dela foi crescendo e ela viu que quando o marido dela saía com o filho, tinha possibilidades do marido dela trabalhando, fazendo alguma coisa, o filho sozinho ao banheiro, em alguns lugares. E ela começou a ficar desesperada com isso. E na terapia dela, ela falou, olha, se eu com 18 para 19 anos não conseguir falar não para um tio meu, e aceitei isso, e fiquei muitos anos me negando sobre isso, me culpando sobre isso, imagina meu filho, que tem 8 para 9 anos. E comecei a ficar neurótica com meu filho por causa disso. Foi onde então eu fiz várias técnicas, várias dinâmicas com a minha terapeuta e decidi fazer um ensaio sensual. Sensual não, nu completo. E eu quis que fosse com alguém que fosse hétero e de extrema confiança. Esse produtor que falou com você é meu amigo de muitos anos e ele disse que você era uma pessoa na qual ele confiava. E eu queria contar com você para me fotografar. Nesse aspecto eu recebi essa gama de informações todas, né? Comendo ali, jantando, engoli ali. E o marido dela falou, olha, vai ser muito importante, cara, para nossa família esse momento dela. Então saiba que também nós todos estamos confiando em você, eu confio em você, eu quero que seja aqui em casa. Então eu queria de verdade que você entendesse quão importante é pra gente esse momento. Caramba, eu posso afirmar para vocês que foi o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida. Enfim, jantei, conheci ali o filhote deles e tudo, e marcamos o dia do ensaio. Cheguei lá no dia, o marido tinha combinado de sair com o filho para andar de bicicleta, alguma coisa, e falou, olha, eu vou sair, era um condomínio fechado, e a gente vai estar aqui no condomínio, mas eu queria que você fotografasse aqui na nossa casa, que já é o nosso cantinho, eu acho que é um momento bom, um lugar bom
dela também vencer algumas questões dela aqui. E saiu e deixou a gente na casa. E eu só lembro dela ter falado assim para mim no início: olha, Delpasso, faça o que for no ensaio, eu só não quero estar bonita. Eu quero que você me fotografe como você me vê. Simplesmente assim. E eu falei: tá, mas não pode ser bonita? Ela: se você me vê assim, ok. Mas eu não quero que você me embeleze nas fotos. Eu não quero que você me coloque em poses bonitas. E eu: tá bom, vamos lá. E foi onde eu parei para esquecer um pouco posicionamento, uma direção artística, um lado de luz, e comecei a sentir o momento. E comecei a fazer as fotos. E é nítido como a sensação foi ficando mais intensa, sabe? Esse respeito, a forma de abordá-la, a forma de enxergá-la, principalmente pela relação dela, do marido, da família toda estar imbuída no mesmo propósito, e eu estar fazendo parte desse propósito, né? Então assumi essa responsabilidade, no início super tenso, e sentindo, sabe, cada intensidade ali. Perimetrização é uma coisa de espaço e tempo, que um fotógrafo precisa muito de feeling. E eu comecei abordando isso, e começou indo, e eu comecei a ver ela se soltando, enfim. E o ensaio começou com uma temática super forte. Teve um momento do ensaio que ela parou, ela chorou. Teve um momento do ensaio que ela falou: olha, eu não quero que você pare porque eu não quero ser aliviada desse processo. E eu quero ficar totalmente nua. Não foi um processo de direcionamento dela tirar uma peça de roupa ou outra até ficar à vontade. Ela se despiu toda e retomamos o ensaio. Enfim, fiz as fotos todas. No final a gente já estava dando risada ali. Foi como se não houvesse uma mulher nua diante de mim. Foi como se tivesse um propósito familiar diante de mim. Isso foi lindo. As fotos ficaram grande parte documentais. Algumas fotos ficaram lindas. Eu até submeti uma dessas fotos para um concurso de fotografia. Ele ganhou uma menção honrosa. Enfim. E foi transformador para mim. Eu lembro depois de chamar o casal para escolherem as fotos finais do ensaio, dela me abraçar, assim, chorar e tal, e falar assim: cara, obrigado. Eu sempre me senti culpada de usar um biquíni, uma roupa curta, um decote, porque eu me achava responsável por quando as pessoas me olhavam, me encaravam. Aí na hora eu ia falar... Quando eu fui falar, ela me interrompeu. Não adianta você dizer que não é assim. Muitas pessoas me falaram isso. Tem mais de 10 anos que aconteceu esse fato. Mas eu precisava sentir isso. E quando eu fiquei totalmente nua diante de você, e tudo o que aconteceu ali foi fotografia, foi arte, foi conexão, foi respeito, menos sexualidade, foi libertador para mim. Você não sabe como te agradecer por isso. E o marido dela, escolhendo as fotos com ela, me deu um abraço, agradecido e tal. Eu, inclusive, passei um pré-natal nesse ano com eles. Assim. Eles me chamaram para jantar lá no dia 23 de dezembro para fazer uma pré-ceia, assim, pelo carinho, pela dedicação. Então eu ganhei uma família, assim, como amigos, ganhei um aprendizado, e isso me transformou muito, como ser humano, como homem. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas me perguntando: cara, mas como é que é ver uma mulher nua diante de você? Como é que você se controla e tal? Eu acho que não tem necessidade de controle quando o seu foco é artístico, é respeitoso, ou você vê um propósito diante de você. E essa experiência me mudou, me modificou muito, me melhorou muito como homem, não só na fotografia, mas na forma de lidar com pessoas e principalmente na forma de ver pessoas. Porque as pessoas, ela, ele, você, tem uma trajetória. Tem traumas, tem cicatrizes, tem alegrias, tem perdas, tem ganhos. Tem uma série de importâncias que tem que serem respeitadas, tem que ser levadas em conta em qualquer tipo de relação que você tenha. E abrir mão de respeitar isso, abrir mão de não ver isso, aceitar não enxergar isso, é algo inconcebível da minha parte. Então, esse caos da fotografia não é tão divertido, mas ele foi um dos mais profundos que me modificaram enquanto fotógrafo, enquanto profissional e enquanto homem. E depois desse ensaio, parei de fazer várias sessões de fotos ao mesmo dia. Me dediquei totalmente em criar um propósito para cada mulher que eu puder retratar, fazendo um roteiro exclusivo e preparando uma sessão fotográfica no formato de vivência única e de preferência transformadora. Queria saber o que vocês acharam, queria de verdade a opinião, o que vocês fariam no meu lugar, como é que vocês veem isso tudo, essa transformação em mim,
Será que essa história consegue ou toca você? Transforma de alguma forma? Traz uma visão das minhas fotos a partir de agora, com um tipo de respeito que essa família me agregou, me ensinou, me trouxe? Comenta aqui. Vai me deixar muito feliz ter você participando, porque isso faz parte da minha trajetória da fotografia e de vida. Curte esse vídeo, compartilha também com quem você achar que vai valorizá-lo, beleza?